Oi, gente, tudo bem? Hoje eu continuo com vocês aqui no módulo 30, certo? Eu estou ainda na página 63 e hoje eu vou começar com uma atividade que seria para fazer em casa. Mas como nós estamos aqui nesse sistema de aulas remotas, então eu estou fazendo a atividade aqui com vocês porque é um exercício muito interessante. Hoje nós vamos fazer leitura de texto, análise, interpretação e inclusive vai ser uma análise comparativa de dois textos, uma crônica e uma notícia. Então nós vamos analisar exatamente como se constrói uma crônica, como se constrói uma notícia, o que é uma linguagem objetiva, o que é uma linguagem subjetiva. Vamos fazer o exercício proposto aqui, que é um resumo de ambos os textos. Então hoje eu vou orientá-los como se faz um resumo de um texto narrativo. Eu peguei um trechinho, fiz um resumo, vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Depois nós vamos fazer uma crônica. Os dois textos aqui, eles tratam de um tema bem atual em nossa sociedade, que é o preconceito. Então nós vamos analisar isso e a crônica que nós vamos fazer é exatamente para fazer uma reflexão de nosso cotidiano sobre essa questão, tá bom? Acredito que vocês vão gostar da aula. Vai ter um vídeo também tratando desse assunto, mostrando para vocês como são esses textos jornalísticos, porque na verdade nós vamos falar de crônica e notícia. Ambos os gêneros são textos que são veiculados em jornal, em revista. Então é bem legal, eu acredito que vocês vão gostar da aula e o assunto também é bem interessante para a gente discutir. Ok, pessoal? Bom, gente, como nós já vimos, estamos ainda no módulo 30, na página 66, cujo título é Da Narração para a Dissertação. E para a gente falar um pouquinho desse assunto, nós vamos fazer hoje uma retomada sobre o texto notícia e sobre o texto crônica. Nós vamos analisar agora os dois gêneros para podermos fazer os exercícios propostos nas páginas deste módulo aí. Tá bom? A notícia, como nós já vimos, é um texto noticioso, ou seja, é uma informação objetiva a respeito de um acontecimento. É um registro de fato. A estrutura tem um título e logo no parágrafo inicial nós temos um lead. O que é o lead? É um parágrafo que nos informa o que, como, quando, onde, quem e porquê. A crônica é um retrato verbal e particular dos acontecimentos urbanos. É um tipo de texto que aborda de forma subjetiva os acontecimentos cotidianos. Geralmente, a estrutura da crônica é assim: parágrafo inicial, uma rápida exposição sobre algo para apenas situar o leitor. Então, geralmente é uma notícia, é um fato, é um relato. Aí entra no assunto já no segundo parágrafo, detalhando a sua percepção, os impactos do cotidiano que fizeram você pensar a respeito, o que você está refletindo. Aí já são as suas reflexões particulares sobre esse fato que você comentou no parágrafo anterior. Como conclui? Encerra destacando essa grande ideia, essa reflexão. Automaticamente é o seu ponto de vista ali que você confirma, perfeito? Então, os gêneros jornalísticos, nós temos o informativo, que é a notícia, a reportagem, que já é uma notícia com algumas interpretações, porque aí já contém depoimentos de pessoas que foram entrevistadas, contém aprofundamento já com dados estatísticos, mapas, tabelas, e geralmente com mais imagens. Então, ela é a notícia complementada, eu diria. Seria uma notícia um pouquinho interpretada. Partindo da notícia, nós temos o gênero opinativo, que é a crônica, o artigo, o editorial. Hoje nós vamos tratar especificamente da crônica e da notícia, porque nós vamos ler dois textos que tem na nossa apostila, uma crônica e uma notícia, e nós vamos analisar a diferença entre ambos, certo? Mas antes de iniciarmos os exercícios, vejamos um vídeo que trata exatamente desses gêneros jornalísticos, fazendo a distinção entre estes textos. Aí sim, depois faremos as atividades. Olá, pessoal da Academia de Jornalista. Eu sou a Fernanda Félix, jornalista da página da Academia de Jornalista. E o assunto do nosso vídeo de hoje
é gênero jornalístico, informativo, opinativo e interpretativo. Fica comigo que eu te conto esses detalhes. Então, pessoal, hoje o assunto do nosso vídeo é bem curtinho, prático e objetivo, mas não deixa de ser tão importante quanto os demais. Eu vou falar sobre gêneros jornalísticos. E por que isso é importante, Fernanda? Porque vai mexer no seu texto. E lembra que eu já conversei várias vezes com vocês que você é o que você escreve? Então, se você não sabe escrever, não sabe os momentos certos de colocar esses gêneros, não sabe se colocar perfeitamente, saber a linguagem correta, conhecer seu público-alvo, diferença de notícia, de reportagem, pauta, elaboração de redação jornalística, apurar, entrevistar, esquece, tem alguma coisa errada. Dá uma pause e veja o que você precisa aprender. O vídeo de hoje vai explicar um pouquinho sobre os gêneros jornalísticos interpretativos, opinativos e informativos, que são as 3 classificações para serem colocadas nos textos jornalísticos. É bem simples. Você precisa saber se colocar perfeitamente, usando a linguagem certa, e claro, o veículo que você trabalhar ou no site que você trabalhe, seja seu ou não, você precisa aplicar esses textos, né, esses gêneros nos textos, de acordo com a pegada que você quer passar para o seu público-alvo. Então, por exemplo, eu vou começar do meio. Opinativo, que é o que a maioria dos estudantes de jornalismo quer dar a opinião, porque todo mundo sabe que no texto jornalístico, alguns, isso não é permitido, somente no opinativo. Então vamos falar sobre esse sonho de consumo de todo mundo. O gênero opinativo, ele apresenta, né, a opinião do autor. Você vai dizer que foi você realmente que escreveu aquilo ali e vai se colocar, dando a informação. Lembrando que esses textos opinativos não é para você colocar eu acho, deveria ser assim, porque é isso, porque é aquilo, xingar as pessoas, agredir. Pelo contrário, você precisa dar a sua opinião colocando argumentos em cima de fatos reais, colocando a sua posição de forma inteligente e, claro, educada, ok? E quais são esses tipos de texto? Crônica, editorial e artigos. Por exemplo, os artigos aqui da academia que são feitos por mim, eu assino eles. Então, eu trabalho em cima de coisas reais que existem, mas colocando a minha interpretação sobre o fato, já que eu sou especialista nisso, eu posso ter propriedade de falar sobre isso. Então lembre-se que não é qualquer coisa que você vai jogar no seu texto. Você precisa ter ciência e domínio sobre o que você vai dar a sua opinião, para não ficar chato e grosseiro, beleza? Agora vamos lá. 2. É o informativo. O informativo é a base do jornalismo, é aquele texto que vai passar a informação exatamente como ela é, sem você interferir nesse texto, como que eu falei anteriormente. Que são nota, notícia e os releases, que são usados mais pelas assessorias de imprensa, ok? Temos o terceiro, que é o interpretativo. O interpretativo são os textos que de alguma forma você vai precisar detalhar mais, colocar mais dados, né? Que são as reportagens. As reportagens são textos interpretativos. Entenderam o recado? Já sabem agora como nortear o que vocês precisam aprender? Galera, você é o que você escreve. Então, escreva bem, compreenda todas as vezes que vocês vão precisar colocar dessa forma, vão precisar entender como é a característica de cada tipo de texto para não passar vergonha e até evitar alguns processinhos, tá bom, gente? Então, esse foi o meu recado. Fiquem ligados no nosso planejamento na academia, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima pauta. Primeiro texto, a situação. A avó de Ana Paula foi quem mais gostou da notícia de que a neta, que morava em Brasília, estava noiva de um economista. É que, segundo lhe dizem, ele não era pouca coisa no governo. Finalmente alguém para me explicar o que está acontecendo. Mas, quando a Ana Paula levou o noivo para conhecer a família, a primeira coisa que a avó notou foi que ele usava brinco numa orelha só.
ficou quieta durante toda a visita do casal. E quando eles foram embora e alguém estranhou o seu silêncio, a senhora não ia pedir para ele explicar a situação do Brasil, vovó? A velha respondeu secamente. Está explicada. Este é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Quem está acompanhando as nossas oficinas de redação, nós vimos uma crônica bem humorada dele sobre a vida moderna. Texto 2. Um passageiro foi expulso de um voo da companhia Trip Linhas Aéreas após dizer que não voaria com uma mulher pilotando o avião. O caso ocorreu na noite de sábado no aeroporto Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a empresa, a comandante do voo convidou educadamente esse senhor para sair da aeronave. O comentário do homem e o convite da pilota provocaram tumulto. Os passageiros chegaram a vaiar o homem e atraso na decolagem do Embraer 190. Após tumulto causado, a Polícia Federal escoltou o passageiro para as dependências do aeroporto e a companhia seguiu com a programação normal, afirmou a Trip em nota. A Trip disse que todas as suas funcionárias são devidamente treinadas, qualificadas para desempenhar suas funções e que não tolera comentários ou atitudes preconceituosas que constranjam os funcionários passageiros sob qualquer justificativa. O nome do passageiro e da comandante não foram revelados pela empresa. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, comandante Gelson Fochesato, lamentou o caso. Temos mulheres pilotas há mais de 40 anos. Nunca houve nenhum tipo de discriminação ou questionamento a respeito disso. Esse passageiro chegou de Marte e não sabe o que está fazendo, afirma. Segundo Fochesato, ao menos 100 mulheres atuam como comandantes de voo no Brasil. É um número relativamente alto e que tem crescido cada vez mais, afirma. Então, este é um texto, pela característica, já dá para perceber que é uma notícia, certo? Vamos ver os exercícios agora? Página 67. Exercício 1. Anote o tema da crônica e da notícia e comenta se há diferença entre eles. Então, você vai anotar o tema e falar se há diferença entre o tema de ambos os textos. 2. Escreva 2 breves resumos de 2 ou 3 linhas cada, um da crônica e o outro da notícia. Mas como escrever um bom resumo? Nós não falamos sobre esse gênero ainda, então eu vou orientá-los agora como se faz um resumo, certo? A técnica do resumo, como vocês já devem saber, pelo fato de estudarem fazendo resumo, história, literatura, as outras matérias aí de humanas, é criar um novo texto, mais curtinho, utilizando as informações mais importantes do texto original. Para a realização de um resumo simples, como exemplo, o seguinte trecho. Mário e Luísa foram ontem à noite jantar no restaurante da esquina. Sentaram-se à mesa logo à entrada. Mário comeu pizza com cogumelos, calzone recheado e uma fatia de torta de nozes. Luísa comeu creme de espinafre, berinjelas ao forno e salada de agrião. Depois, saindo do restaurante, andando depressa contra o vento frio da noite, atravessaram a rua e voltaram para casa. Procuraram a chave de casa, abriram a porta do prédio, verificaram se havia correspondência para eles e chamaram o elevador. Finalmente, se sentaram no sofá de casa, justamente a tempo de curtir, num lugar quentinho, um filme da Netflix que eles acharam muito bom. Esse texto tem 117 palavras, tá? Então vamos ver o resumo. Ontem à noite, apesar do frio, Mário e Luísa foram comer fora. Mário fez uma refeição à base de carboidratos, Luísa de vegetais. Depois voltaram a pé para casa a tempo de ver o filme da Netflix. Fiz um resumo e coloquei aqui 38 palavras. Como foi a técnica do meu resumo? Primeiro, cancelamento. Eu cancelei palavras que se referem aos detalhes, já que não são necessárias à compreensão do texto. Eu só vou pegar o que é necessário. Então, sentaram-se à mesa logo à entrada. É desnecessário. E outras expressões que vocês devem ver aí. Procuraram a chave de casa, abriram a porta, porque isso é óbvio. Para entrar, eu vou abrir a porta. Para abrir a porta, eu preciso da chave. Entenderam? Então, não é necessário. Generalização. Eu substituí alguns elementos por outros mais gerais. Então, eu coloquei carboidrato para substituir pizza, calzone e torta. Eu coloquei vegetais para substituir as berinjelas, a salada de agrião, certo? Seleção.
Eu selecionei os elementos, ou seja, eu eliminei tudo que exprime detalhe óbvio e normais ao contexto. Como eu já disse, o voltar para casa, saindo do restaurante. Então, eu fiz uma seleção do que é a ideia básica que é necessário. Construção. Substituir um conjunto de orações por uma oração nova. Então, aqui eu estou desmistificando para vocês aquela coisa de que resumo é copia uma linha e pula outra, copia uma linha e pula outra. Eu tenho que fazer o resumo com as minhas palavras. Então, eu vou ter que substituir as orações. Andando depressa, atravessaram a rua por voltaram a pé para casa. Então, na hora que eu vou fazer o meu texto, eu tenho que pegar as minhas palavras e trabalhar do meu jeito, mas sem mudar o assunto, perfeito? Resumo mais abreviado ainda. Vamos imaginar que eu quisesse fazer uma coisa mais ainda abreviada e tirasse outras expressões que são fundamentais, mas não são assim tão essenciais para o entendimento do texto. Depois de jantar fora, de chinelos, vendo Netflix. Foi assim a noite de ontem de Mário e Luísa. Se perguntar para ela ou para ele como foi a noite, eles vão falar. Então eles resumiram mais ainda como foi a noite deles. Perfeito? Esse é o resumo. E é isso que vocês vão pensar agora para fazer o resumo dos dois textos, a crônica e a notícia. Exercício 3. Eu estou agora na página 68. É uma atividade do em casa, é uma atividade complementar. Por preconceito, entende-se o conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Julgamento ou opinião formada sem levar em conta fatos que o contestam. Trata-se de um pré-julgamento, em francês préjugé, isto é, algo já previamente julgado. É interessante notar o caráter de inflexibilidade que está embutido no termo. O indivíduo preconceituoso é aquele que se fecha em uma determinada opinião, deixando de aceitar o outro lado dos fatos. É, pois, uma posição dogmática, sectária, que impede aos indivíduos a necessária performance e abertura ao conhecimento mais aprofundado da questão, o que poderia levá-los à retaliação de suas posições. Esse é um texto de Zillah Bern. O que nós vamos fazer agora? Uma crônica com base no tema dos textos anteriores, o preconceito. Reflita sobre os episódios que foram narrados, tentando imaginá-los numa perspectiva do presente. Algo que ainda acontece nos dias atuais, sabe? Pessoas que se negam a viajar em veículos que tem uma mulher pilotando, não necessariamente um avião, mas um ônibus. Ou uma mulher que seja motorista de caminhão, a visão preconceituosa de alguns outros homens, ou até mesmo o fato de mulher no volante, perigo constante, frase extremamente preconceituosa, ou a questão de olhar com um certo viés, né, um olhar torto, digamos. Um homem com brinco, que usa um piercing, uma tatuagem, que também ainda ocorre algum certo estranhamento aí por parte de algumas pessoas. Na hora de você fazer a sua crônica, coloque isso numa perspectiva do futuro, uma reflexão que você gostaria que isso não houvesse mais no futuro, certo? Então você comenta esse fato, inicia o seu segundo parágrafo com um certo lamento a respeito disso e na conclusão, na sua reflexão final, uma sociedade livre de preconceitos. Então, a crônica ela tem mais ou menos essa ordem estrutural. Um breve resumo do fato, algum episódio, uma cena que você presenciou ou não, algo mesmo que você acabou de ler, uma opinião sua a respeito, ou seja, no seu desenvolvimento, você vai comentar, justifica esse seu comentário, essas suas ideias, e depois você vai fazer um fechamento, retomar o que foi expresso e fazer uma reflexão acerca de, no caso, como eu disse, essa visão para o futuro. Como começar a crônica? Pode ser assim, ó, ontem me chamou a atenção algo, você faz o relato, desenvolve, isso me levou a pensar. E a conclusão, enfim, acredito que primeira pessoa? Sim, pode ser primeira pessoa, não tem problema. A crônica permite. Você pode tanto trabalhar em primeira quanto em terceira. Falamos disso na aula anterior. Lembram daquela aula daquele professor que eu coloquei para vocês? É isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido direitinho e tenham gostado. A aula hoje, ela não foi tão teórica, ela foi mais prática. Nós fizemos exercícios. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula síncrona para nós tirarmos as dúvidas e fazermos aí a correção dessas atividades que foram propostas.
ok? Um beijo. Tchau, gente.